obrigado, Verônica, obrigado, Flávia. Ser ladeado por duas belíssimas mulheres assim também torna o evento mais brilhante, né? Porque certamente a minha presença apenas deve ajudar vocês a seguir uma reflexão que certamente vocês já fazem há muito tempo. Então, agradeço as duas, que foram os contatos mais próximos, né? A Flávia pela gentileza de ter que, durante a semana passada, atender algumas necessidades de última hora, né? Que infelizmente tivemos que trocar a minha volta. Ontem à noite, uma situação terrível, distraidíssimo, deixei o telefone no box do sanitário do aeroporto, foi uma maratona. Descobrimos que tem gente decente no mundo, um senhor que me disse: eu sou da área de risco e sei que se eu tivesse deixado no aeroporto, talvez o telefone não chegasse à sua mão. Como eu sabia que você ia me ligar, eu trouxe para casa e ele está aqui. E me entregou, né? Depois de procurarmos ele na casa dele. Enfim, foi muito solícita em todo esse processo, né? Para quem ia dormir às 11h30, acabamos 00:30 ainda na estrada, né? Depois o hotel desapareceu do GPS, enfim, foi o dia ontem à noite. Enfim, Verônica, amiga também de muito tempo já, sobretudo da militância de direitos humanos, mas também numa ação bem concreta, que desfaz uma acusação que é feita aos defensoras de direitos humanos, que defensores não se preocupam com as vítimas, né? Se tem alguém que se preocupa com vítimas, são exatamente as pessoas que, como Verônica, atuam em programas de proteção de pessoas vítimas ou testemunhas da violência das mais diversas formas e que, de alguma maneira, precisam ser mantidas em condições até para colaborar com o processo judicial. Então, acho que a gente precisa fazer também justiça desse ponto de vista. Agradecer aos diretores da Ordem. Já falei em muitos lugares e já falei também na OAB Nacional, mas em OAB seccional é a primeira vez. Então, muito obrigado por esta oportunidade. Lá no Estado eu falei em várias OABs, mas nunca na OAB seccional. Então, obrigado a vocês por essa oportunidade. Eu vim muitas vezes já, Vitória, gosto muito, sobretudo dos militantes de direitos humanos. Aqui vocês enfrentaram situações terríveis, né, já na história, e também nos ensinaram no Brasil a lidar com questões de direitos humanos de um modo muito especial. Então, eu tenho um carinho sempre muito especial e agradeço a direção da Ordem, que esteve aqui toda, não é? Está ainda, pelo que vejo, nessa abertura. Então, cumprimentar vocês pela semana, não é? Eu até estava brincando com Verônica, que eu pedi para uma pessoa da OAB lá do Estado, que está organizando uma conferência de direitos humanos essa semana, mas vai ser só um dia. Ela me disse: não, mas está acontecendo no Brasil inteiro a conferência. Eu disse: mas no Espírito Santo não se chama de conferência, e é a semana inteira. Bom, as pessoas, bom, então, quer dizer que, de qualquer maneira, vocês estão sendo muito corajosos. Eu vi a programação intensíssima, vários temas, prática, vocês falaram, as comissões todas, né? Isso é muito bom, assim. E todas se vendo, digamos assim, no guarda-chuva, chamemos assim, dos direitos humanos, né? Então, acho que isso também é importante, porque nós vivemos um tempo em que a gente precisa de novo. Aliás, a jornalista me perguntava: mas por que colocar como título, 70 anos depois, por que defender direitos humanos? Eu disse: pois exatamente, mesmo que estejamos já há 70 anos da Declaração de Direitos Humanos, ainda não é comum, não é um lugar comum dizer que defendemos direitos humanos. Aliás, defender direitos humanos no Brasil, hoje em dia, segundo mostrou uma grande organização internacional de direitos humanos, é uma atividade de risco, de alto risco, né? Porque muitos defensores e muitas defensoras de direitos humanos são ameaçados, são mortos, porque defendem direitos humanos, né? Porque tem essa mania terrível de defender gente que tem seus direitos violados. Então, de fato, estamos diante de uma necessidade, por isso eu também, quando fui provocado, Flávio me pediu: mas o que tu quer que a gente ponha de título? Eu pensei logo. Primeiro, homenagear os 70 anos da Declaração de Direitos Humanos, que se soma também aos 25 anos da Declaração e o Programa de Ação da Conferência de Viena, de 93, e aos 30 anos de nossa Constituição, né, que acho que são 3 referências históricas-chave para a gente ter como horizonte para pensar
direitos humanos. Você pode... É eu que entro? Foi. Mas aqui ele está lá. Muito bem, obrigado. Então, eu escolhi como epígrafe dessa nossa conversa esse texto do Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, vocês devem lembrar, é um escritor argentino que ficou conhecido, além de sua atuação como escritor, também como químico, que era de profissão, por ter sido presidente da Comissão da Verdade na Argentina, da comissão que publicou o relatório Nunca Más, que revelou as atrocidades da ditadura argentina. 10 anos antes dele morrer, ele escreveu esse livro que se chama Antes del Fin, como se fosse uma espécie de... como chama? Não inventário, um atestamento que ele deixava para a humanidade. E entre muitas afirmações fantásticas, ele fez essa. Ele diz: somente os que forem capazes de encarnar a utopia serão aptos para o combate decisivo, o que pretende recuperar o quanto de humanidade já tivermos perdido. Acho que direitos humanos tem tudo a ver com essa frase do Sábato, né? Fazer a luta por direitos humanos é tentar fazer um esforço incrível, dificílimo, de recuperar o quanto de humanidade a humanidade é capaz de perder, né? Nós somos esses seres do mundo que são capazes de se humanizar, se tornar melhores, de ser mais, mas também somos capazes de ser os piores, né? De produzir as piores atrocidades, as exclusões, as eliminações, enfim, as piores práticas, já sabemos. Inclusive, a própria Declaração Universal de Direitos Humanos veio em resposta a uma prática desse tipo. Então, ele nos alerta, ó, o combate decisivo é recuperar o quanto de humanidade tivermos perdido. Então, acho que, no fundo, recuperar a humanidade é reconstruir a humanidade, é manter a humanidade, né? Então, acho que ele está forte nesse sentido. Então, vocês viram uma série de imagens na primeira parte de situações que a gente poderia caracterizar como gravíssimas violações de direitos humanos no mundo, no Brasil. Não são todas, mas são expressivas, eu diria, de uma realidade incrivelmente forte, não é? Eu sempre gosto de chamar a atenção para duas imagens. Aquela que mostra o portão do campo de concentração na Polônia, e a outra que mostra a entrada do campo de Guantánamo. No primeiro, em Auschwitz, diz que o trabalho liberta. E na segunda diz que aqui se promove a liberdade. É incrível que alguém possa pôr frases como essa em portões de entrada de locais de destruição e morte, né? De violação de direitos, enfim. O primeiro, da Segunda Guerra Mundial, ou melhor, do Estado totalitário, antes da Segunda Guerra, que eliminou milhões de vidas. E o segundo, que se construiu numa prisão completamente arbitrária, não é? Até hoje, uma vergonha para o direito internacional, reconhecida por todo mundo, inclusive pelo próprio presidente do país que a criou, e que até hoje está lá, né? Centenas de pessoas acusadas sem julgamento, simplesmente presas, né? E lá dentro estão promovendo a liberdade. Aqui terminei com essas últimas imagens das Nações Unidas, seja do Conselho de Segurança, da Praça das Bandeiras em Genebra, da sede da ONU em Nova York, ou então da sessão que aprovou a Declaração Universal, nas fotos inferiores, da senhora Eleanor Roosevelt, que presidiu a comissão, que gerou a declaração, e Bernard Cassin e outros membros da comissão, que junto com Eleanor também, na inferior à direita, que elaborou a Declaração de 48. Então, a pergunta primeira é por que 70 anos depois a gente ainda pode, ou assiste, não é? Ou ainda não realizou os direitos humanos. E a outra, por que 70 anos depois a gente ainda precisa seguir lutando para que existam direitos humanos, para que eles sejam afirmados.
Pensar, então, sobre essas questões é o que eu quero propor a vocês. Primeiro, eu vou fazer uma pequeníssima consideração de situação histórica da Declaração Universal de Direitos Humanos, para lembrar que foi um debate, um processo bem intenso e difícil. E depois eu vou falar de 4 conceitos que estão presentes na Declaração de Direitos Humanos. Eles não foram escolhidos por acaso. Eu os escolhi porque eles significam questões que hoje estão em questão. Nós vamos conversar sobre a dignidade, sobre a liberdade, sobre a igualdade, sobre a universalidade. São 4 ideias centrais para pensar direitos humanos, mas ao mesmo tempo estão em questão. E depois vou falar de alguns desafios para a realização dos direitos humanos, tentando pontuar algumas questões mais concretas que me parecem fundamentais para a gente enfrentar essa questão. Claro que eu vou olhar muito desde o viés da minha formação, né? Vocês sabem que o cachimbo entorta a boca, né? Não tem jeito, então vocês vão me perdoar se eu não falar numa linguagem mais jurídica, se as minhas conversas forem mais filosóficas ou desse campo, mas enfim, é de onde eu aprendi a falar, mesmo que eu tenha que conversar com muitos advogados e advogadas e operadores do direito todo dia por conta da minha atuação no movimento de direitos humanos e também agora na presidência do Conselho Estadual de Direitos Humanos lá do Rio Grande do Sul. Então, a gente acaba, às vezes, aprendendo ao menos algumas palavras, né? Enfim, então, um pouco da história. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada pelas Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, um documento inédito na história da humanidade. Eu queria ressaltar isso. Quando as pessoas vão estudar a história dos direitos humanos, elas começam, tem o Código de Hammurabi, tem a Bíblia, tem o direito romano, tem a Carta Magna, tem a Bill of Rights, tem a Declaração de Virgínia, tem a Declaração da França. Perfeito, tudo isso são antepassados remotos dos que a gente conhece hoje por direitos humanos. Mas são remotos, porque todos elas são documentos de um país, no máximo, de uma comunidade nacional. O inédito da Declaração Universal de Direitos Humanos é que ela quis ser a primeira declaração, depois da Carta da ONU, que é de 45 a criação, 46 a Carta, depois da Carta das Nações Unidas, que é o documento fundacional da ONU, a declaração é o primeiro documento feito por, na época, menos de 60 países, que era o que tinha de países na época, não é? Hoje são quase 200, eu acho. Mas, de qualquer maneira, o importante é isso. Ineditamente, a humanidade produz um documento com força, ou tem intenção que tenha força para toda a humanidade, né? Bom, só isso vai ser uma mega pretensão. Vivia-se o pós-guerra e o mundo estava sendo reorganizado pelos vencedores, ainda que com grande sensibilidade para questões fundamentais. Queria-se paz e havia um desejo de nunca mais as barbáries do totalitarismo. Então, claro, era um pós-guerra. Quem num pós-guerra, como foi a Segunda Guerra, dava as cartas, obviamente, eram os vencedores, tanto assim que dividiram a Europa conforme seus interesses. Uma série de situações bastante autoritárias, como sabemos, né? Enfim, coisa de gente que venceu uma guerra do porte que foi a Segunda Guerra. No entanto, esse processo também gerou uma sensibilidade incrível, que foi a sensibilidade, digamos assim, do nunca mais queremos estados totalitários, experiências totalitárias, eliminação física de seres humanos em massa. Não queremos. Então, a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vem nesse contexto, né? Como, portanto, um processo de dar uma resposta, o quanto possível, a esse contexto. Uma das respostas, então, foi a criação da Organização das Nações Unidas, de 45, com o propósito de constituir as bases de uma comunidade internacional, promover a paz, o desenvolvimento e os direitos humanos. Essas 3 palavrinhas, mágicas ou quase mágicas, ou problemáticas, acompanham a humanidade desde lá. Direitos humanos, desenvolvimento e paz, leia-se a outra, democracia,
Na época, a democracia ainda era uma coisa um pouco difícil, porque, afinal, você tinha saído de uma situação daquelas. Mas essas três, somadas hoje à democracia, são as grandes expectativas que a humanidade pactuou no pós-guerra. Assim, pensando um pouco e pondo uma notinha de rodapé problemática, nós vamos ver que parece que a humanidade, em vez de andar para frente nesses três elementos, andou para trás. Porque o que a gente não conseguiu foi desenvolvimento na história da humanidade. A maioria da humanidade vive na pobreza, tem mais pobres do que já teve na história, proporcionalmente, obviamente. A concentração da riqueza nunca foi tanta na história da humanidade, e só está crescendo. A Oxfam começou dizendo que eram 300, depois dizendo que eram 200, depois dizendo que eram 80, e ano passado disse que eram 8 os mais ricos do mundo, né? Quer dizer, daqui a pouco vai né? Daqui a pouco não, acho que o próximo anúncio será esse. Se formos olhar para a paz, há um estudo feito há uns 2, 3 anos atrás que mostra que no pós-guerra houve uma emergência de guerras regionais, não houve mais guerras globais, mas guerras, pequenas guerras, todos os cantos, milhões de pessoas morrendo, né? Os direitos humanos, está aí a questão, né? Infelizmente, muito facilmente direitos humanos, inclusive é invocado como recurso para patrocinar ocupações de países mais fortes contra outros, enfim, sem contar a dificuldade que é. Democracia, saíram 2 livros nos Estados Unidos, um em janeiro e um agora em maio, dizendo que vivemos um processo de recessão democrática no mundo. A principal mostra disso é a eleição do próprio último presidente dos Estados Unidos, que é um presidente eleito pela democracia que trabalha contra a democracia. Então, que incrível, né? Parece que a gente fez um pacto incrível no pós-guerra e as 4 ideias-chave que foram pactuadas aí são todas elas problemáticas, entre elas está a ideia de direitos humanos. Mas é importante a gente ter essa compreensão, né? O processo aliás, uma das primeiras medidas das Nações Unidas foi a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, já que entre seus objetivos estava, aspas, promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos. A declaração, a sigla DUDH, retomou vários processos e aspirações liberais e sociais construídas por lutas históricas num documento que pretendia resumir conceitualmente que a dignidade humana deveria estar no centro da ação individual e pública, tanto em cada país como nas relações internacionais. Então, essa é outra ideia. A declaração, ainda que nesse contexto que eu falava antes, ela recolhe as aspirações de correntes ideológicas, políticas, muito diferentes, mesmo que tenha havido controvérsias muito grandes e que, lembrem que nós estávamos, logo depois desse processo se instala o que vai ficar conhecido como Guerra Fria, não é? Portanto, uma disputa ideológica significativa na história recente do mundo, mas ali na declaração se fez um esforço para fazer convergir as várias posições, inclusive a posição da filosofia católica, que resistia no começo, achando que a proposta da declaração era uma proposta por demais liberal, e o Vaticano, desconfiado disso, não queria participar. Depois de muito exercício e convencimento, Jacques Maritain, o grande filósofo e teólogo católico dessa época, participa ativamente da construção da declaração. Então, notem, estou dando um exemplo, Bernard Cassin, um liberal francês, enfim, um conjunto de pensadores, China comunista já, com seu representante nessa comissão. Então, por quê? Porque basicamente esse debate foi conduzido por 8 países: Austrália, Chile, China, Estados Unidos, França, Líbano, Reino Unido e União Soviética. Notem que é uma tentativa de representação das várias regiões do mundo. Quem coordenou foi Eleanor Roosevelt, que era esposa do presidente Delano Roosevelt, responsável pelo New Deal nos Estados Unidos. A elaboração foi longa e exigiu muitos debates, enfrentou muitas controvérsias e resistências, uma delas eu já citei antes. A elaboração do documento foi... A elaboração do documento foi iniciada na sessão da Comissão de Direitos Humanos de janeiro, fevereiro de 47. Um ano depois, a primeira minuta do texto foi anunciada na sessão de dezembro de 47 e recebeu sugestões até a sessão de maio de 48. A Comissão de Direitos Humanos trabalhou até 16 de junho
de 48 para finalizar o texto e o apresentou ao Conselho Econômico e Social, perdão. Está pulando aqui. Não, já pulou para trás. Aqui. Que, por sua vez, o encaminhou à Assembleia Geral em agosto. Então, se a gente for olhar, é um trabalho, isso é importante a gente notar, a comissão trabalhou praticamente 1 ano e meio, né, para produzir o texto, que vocês sabem, é um texto curtinho, são 30 artigos, é um texto relativamente curto para textos de padrão internacional. Foi analisado, então, na terceira Assembleia Geral, que funcionou em Paris, de setembro a dezembro de 48, sendo que, no processo preparatório ao plenário, foram feitas 1.400 votações. Esse é o detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês. Um documento pequenininho, como é a declaração, que passa por 1.400 votações, significa que os caras discutiram o lugar das vírgulas, né? Todos os detalhes, todo o texto que está lá, passou por algum tipo de escrutínio de votação. Isso é importante para a gente notar que é um documento que é polêmico, mas é um documento que foi profundamente discutido, né? Amplamente discutido, obviamente dentro das circunstâncias da comunidade internacional da época. Em 10 de dezembro, como sabemos, por isso até hoje, Dia Mundial de Direitos Humanos, a votação foi 48 votos a favor, nenhum contra, 8 abstenções e 2 ausências. As 8 abstenções vieram exatamente dos países do que vai se formar depois a comunidade dos países socialistas, capitaneados pela União Soviética, que discordaram porque queriam introduzir uma série de pontos mais progressistas em relação a direitos sociais, sobretudo, e, enfim, não foram vencedores, acabaram se abstendo. Então, pela resolução 217 da Assembleia Geral, saiu a público a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Austrégésilo de Ataíde, imortal de nossa Academia de Letras, que era o delegado, representante diplomático do Brasil, entre outras coisas, escreveu inclusive um livro que se chama A Filosofia dos Direitos Humanos, que está esgotado, quase inacessível, mas, enfim, uma presença importante lá, disse a declaração, a sua força vem precisamente da diversidade de pensamento, de cultura e de concepção de vida de cada representante. Então, ele vai recolher esse elemento que nós sabemos é controverso, porque exatamente o debate foi difícil, mas mostra como esse tema, digamos assim, emergiu, né, nessa contemporaneidade dos direitos humanos. Então, passo agora para a segunda parte da minha fala, que são algumas concepções. A declaração começa dizendo, no preâmbulo, que considera que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Bom, só aqui já poderíamos fazer uma boa discussão, né? Primeiro, a dignidade que é inerente a todos os membros da família humana, e os direitos, portanto, a dignidade e os direitos, são o fundamento da liberdade, da justiça e da paz. Pelo reverso, nós poderíamos dizer, sem dignidade, sem direitos, não existe paz, não existe justiça e não existe liberdade. Pretensiosa, portanto, a Carta das Nações Unidas sobre esse aspecto. O artigo 1º diz, polêmico, né? Extremamente discutível, mas todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Aqui entra uma palavrinha que vai ser das mais problemáticas na história dos direitos humanos. A primeira palavrinha que está aí. Todos. Todos é uma palavra terrível. Terrível. Por que todos é uma palavra terrível? Porque durante toda a história da humanidade, a humanidade sempre procurou encontrar algum motivo para que todos, ou melhor, para que alguns não coubessem no todos. Ou seja, para que a humanidade fosse humanidade, mas não humanamente humanidade para todos, do mesmo modo. Por isso que se viu o Holocausto, por isso que se viu as trajetórias históricas. Então, quando a declaração diz todos, ela introduz um problema que a modernidade já tinha inventado, mas que vai ser um problema gravíssimo, que até hoje a gente se enfrenta com ele, porque o todos é exigente por demais, como nós vamos ver logo depois. Então, com base nessa
nessas questões, basicamente, não vou muito além delas, mas incorporando outras. Então, vou discutir os 3 conceitos: dignidade, liberdade, igualdade e universalidade. Então, vamos ao primeiro: dignidade humana. A declaração diz que a dignidade é inerente e natural. São 2 palavras bem difíceis, porque se é inerente e natural, que sob um certo ponto de vista podem significar a mesma coisa, mas por outro ponto de vista não são a mesma coisa, né? Inerente poderia ser o que é próprio, né? O que é daquele ser, não de outro, né? Natural pode ser entendido sob vários aspectos, mas também a ideia de que há uma natureza que é imutável, pronta, não é? Mas, por outro lado, dizer que é inerente e natural significa que não foi uma concessão do poder. Ninguém deu a dignidade. Eu acho a coisa absurda, vocês escutam hoje em dia gente dizendo assim: vamos levar dignidade para essa gente. Isso é uma coisa que não existe. Ninguém leva dignidade para ninguém. A declaração está dizendo: a dignidade é inerente. A gente pode reconstruir a dignidade, pode recuperar, refazer, mas não dá. A pessoa, na pior das condições que está, ela ainda é um ser humano em dignidade e direitos, mesmo que violados. Então, não é uma concessão nem do poder, nem da divindade. O barbeiro de Sevilha discursava em cima de um caixote em Paris, em 1774, dizendo: eu sou um cidadão. Eu não sou abade, não sou cortesão, não sou favorito, não sou nada disso que vocês dizem que é uma potência. Eu sou um cidadão. Eu sou alguma coisa de novo, de imprevisto e de desconhecido. Pô, que engraçadíssimo, não é isso? Não? Eu não sou abade, cortesão, favorito, não sou nada disso que tem poder. Então, direitos humanos nascem desse ponto de vista avessos ao poder. E por isso que talvez eles sejam tão difíceis, né? Eles não são uma concessão do poder. Por isso que também, depois do advento dos direitos humanos, a gente não pode dizer: primeiro cumpra seus deveres para depois exigir seus direitos. Não é o contrário, é porque eu tenho direitos que eu tenho que cumprir meus deveres. Isso era assim lá no Ancien Regime, pré-revolucionário na França ou na Inglaterra, pré-Revolução Gloriosa, quando se invocava a dignidade como concessão do monarca, do rei, que dava a dignidade para alguém. Isso depois dessas mudanças e depois da Declaração de 48, não é mais uma concessão. Direito é uma condição, portanto, é anterior. Os deveres, vocês só falam de direitos, não falam de deveres. Um contrassenso absurdo. Quer dizer, obviamente que a cada direito necessariamente correspondem vários deveres. É só ler a declaração, aliás, né? Porque se eu tenho o direito de dizer o que eu penso, por óbvio, eu tenho o dever de respeitar o que os outros pensam, né? Não precisa nem dizer. É uma decorrência necessária. O terceiro aspecto, portanto, é da própria pessoa, né? Ou seja, não é próprio, de modo que faz essa pessoa um fim em si mesma, nunca um meio. Portanto, o seu valor não é um atributo, é uma natureza. Essas posições elas são tributárias basicamente da posição de um grande filósofo prussiano, hoje dito alemão, chamado Immanuel Kant, que dizia na metafísica dos costumes, na fundamentação da metafísica dos costumes, que a diferença entre as coisas e as pessoas é que as coisas têm preço e as pessoas têm valor. Por que as coisas têm preço? Porque as coisas podem ser trocadas por outros equivalentes, de modo que eu posso trocar, por exemplo, uma folha por um dinheiro, e não tem nenhum problema. A diferença das coisas para as pessoas é que as pessoas têm valor porque elas têm dignidade, ou seja, elas não têm equivalentes, elas são únicas e nunca poderão ser trocadas por nada, por nenhuma outra coisa. Nisso consiste sua dignidade, que faz com que elas nunca possam ser tomadas como meio ou como simples meio, e sim, sempre tenham que ser elas mesmas consigo mesmas e elas em relação às outras devem ser tomadas como fim e nunca como meio. Isso, então, está na raiz dessa compreensão, essa noção de dignidade, essa noção de dignidade como
qualidade própria dos seres humanos, né? Que não foi concedida nem pelo monarca, pelo poder, e também não foi concedida por Deus, desse ponto de vista, uma certa laicização da ideia de dignidade. Os que, obviamente, têm crenças de fé que lhes entenda que a dignidade é uma concessão divina dada às criaturas, não tem problema, não tem contradição desse ponto de vista. Essa é apenas uma visão laicizada, digamos assim, dessa noção. Note-se que permanece uma certa visão metafísica, naturalista, ainda assim, apesar disso, né, que contrasta com posições que compreendem como construção, como processo de ação e de luta. Então, há outras perspectivas que não foram incorporadas na Declaração Universal, que vão defender a dignidade não como natural, como natureza, mas como condição, como construção, como processo. Então, você vai ter uma lista de filósofos dos contemporâneos, um que faleceu recentemente, faleceu jovem demais, por sinal, chamado Joaquim Herrera Flores, escreveu um livro traduzido pela Boité, ali a Federal de Santa Catarina, chamado A Reinvenção dos Direitos Humanos. Ele faz uma reflexão muito linda, crítica sobre esse ponto de vista. Bom, estou no tempo ainda, né? Falei meia hora até agora. Hã? Vou falar agora da liberdade. Ah, a liberdade está aqui, tu tem razão. Ia passar a liberdade. A liberdade, junto com a igualdade, é núcleo da dignidade. Ou seja, sem liberdade não tem dignidade. Né? Não tem dignidade. Parece elementar a gente falar isso. No entanto, muita gente hoje em dia troca esse bem fundamental que é a liberdade por um monte de coisa. Não tem nenhum problema de trocar sua liberdade, correr o risco, inclusive, de perdê-la e ir para a cadeia em função de coisas. Importante que esse conceito de liberdade ele vai ser muito trazido no texto da Declaração Universal com o conceito das chamadas liberdades fundamentais. Se vocês forem ler a Declaração Universal, vocês vão encontrar em vários momentos a declaração falando em direitos e liberdades fundamentais. O que são as liberdades fundamentais? São 4 liberdades fundamentais, clássicas. 2 negativas e 2 positivas. As liberdades da palavra e de crença, e a liberdade de viver a salvo do temor e a salvo da necessidade. Então, são as chamadas 4 liberdades liberais clássicas, que foram traduzidas com esse nome por Delano Roosevelt, num discurso clássico de 1941, onde ele diz que uma pessoa, para ela viver bem, ela precisa dessas 4. Primeiro, ela precisa ter a possibilidade de dizer o que ela pensa, sua palavra. Segundo, ela tem que ter liberdade de acreditar no que ela quiser, não necessariamente de religião, mas de crença, de acreditar no que ela quiser, independente. Essas são as 2 primeiras chamadas, sinteticamente, de liberdades civis. Né? E as outras seriam de liberdades... são chamadas de liberdades negativas, mas também seriam chamadas de liberdades sociais. Não é? A liberdade de não viver com medo, ou seja, o direito à segurança, se você quiser, e a outra, a liberdade de estar livre das necessidades, ou seja, ter comida, ter casa, ter, enfim, as condições materiais de vida. Né? Porque quem vive sem as condições materiais, quem vive inseguro, quem vive... sem poder acreditar no que quer, e quem vive sem poder dizer o que pensa, diria Delano Roosevelt, não é um ser humano que tem sua dignidade, sua liberdade respeitada. Então, basicamente, a declaração trabalha com um conceito amplo e aberto de liberdade, mas, ao mesmo tempo, chamando atenção para essas 4 liberdades. Né? Então, basicamente, de um lado, é a liberdade como impossibilidade de determinadas situações, ou seja, a impossibilidade do medo e da necessidade, por um lado, e, por outro lado, a liberdade como possibilidade de realização. No caso positivo, portanto, do direito à palavra e do direito à crença. Notem que, quando a declaração fala em liberdade, ela está concretizando a liberdade. Portanto, desse ponto de vista, ainda que a gente possa discutir que esse conceito de liberdade só trabalha com 4 liberdades, que ele seja restrito, que seja um conceito não amplo de liberdade, mas ele é um conceito concreto de liberdade. Então, a gente pode fazer uma crítica dizendo ele poderia ser mais... Hoje em dia, se a gente pensar a liberdade, é no sentido bem mais amplo do que essas 4 liberdades. Por outro lado, quando ele fala de liberdade, ele está falando de coisas bem concretas. Ele está falando de poder dizer a palavra, de poder
acreditar no que se quer e de poder viver em segurança e com as necessidades satisfeitas. Então, um conceito concreto de liberdade. Hoje, basicamente, a gente tem uma dificuldade muito grande de pensar a ideia de liberdade como um direito ou como base dos direitos, porque facilmente as pessoas tornaram a ideia de liberdade uma coisa completamente identificada com um querer voluntarista e irresponsável. Então, falar de liberdade é fazer o que a gente quer. Basicamente, essa é a noção comum de liberdade, que obviamente contrasta com uma noção dessa que é mais consistente. Bom, o outro conceito, o conceito de igualdade, que eu acho que também é um conceito fundamental, também ele, junto com a liberdade, é núcleo da dignidade. Então, pensar dignidade sem igualdade e liberdade, não vamos nos esquecer que são dois conceitos clássicos herdados da Revolução Francesa, não é? E que, inclusive, geraram, segundo vários intérpretes, entre os quais o grande Norberto Bobbio, a principal divisão que haverá de vir no mundo do pós-guerra, que vai ser o mundo ocidental capitalista e oriental comunista. De um lado a igualdade, do outro a liberdade. Portanto, são conceitos que não é por nada que eles estão aqui e com tanta força, né? O terceiro conceito da Revolução Francesa, vocês viram lá no enunciado da Declaração Universal, ele fala com espírito de fraternidade. Os maus intérpretes ou os intérpretes maldosos da declaração vão dizer, bom, a gente concretiza a liberdade e a igualdade e a fraternidade deixa o espírito, né? Porque definitivamente realizar a fraternidade se já é difícil realizar a liberdade e a igualdade, realizar a fraternidade vai ser ainda mais difícil. Bom, então apenas esse comentário. Toma-se a diversidade como dado da realidade, que nunca pode ser invocado para não garantir direitos. Isso é uma questão muito importante que nós ainda não entendemos. A diversidade, ao longo da história, foi usada para produzir desigualdade. Aristóteles, livro 2º da Política, dizia que as mulheres, os estrangeiros e os escravos eram humanos, mas eram humanos menos. Por quê? As mulheres tinham racionalidade, isso as fazia humanas, mas a racionalidade que elas tinham só lhes permitia compreender e lidar com a vida doméstica. Por isso, não podiam participar da vida pública, da cidade. Por isso, elas tinham racionalidade, mas uma racionalidade menos. Os escravos eram organismos falantes, eles eram instrumentos que falam, têm racionalidade, mas para entender as ordens e cumpri-las adequadamente. Não para discutir as ordens. Quem discutia as ordens eram os cidadãos gregos na polis, né? E os estrangeiros, bom, não podiam ser cidadãos, não podiam participar da vida política porque não falavam o mesmo idioma, a gente não entende o que eles dizem, e quem a gente não entende, a gente não tem como trocar. Então, basicamente, né, a discussão entre São Paulo e São Pedro, nas cartas, que, aliás, foram escritas antes dos evangelhos, né, como sabemos, a discussão de São Paulo. Quem é que pode seguir o novo Messias? Pedro dirá, os circuncidados. Portanto, para Pedro só poderia seguir o cristianismo quem fosse judeu, ou se convertesse a judeu. Paulo dirá, quem? Qualquer um, não tem mais grego, não tem romano, não tem judeu, aliás, não tem homem, não tem mulher, mesmo que depois ele tenha feito várias declarações bem machistas, né? Mas não tem homem, não tem mulher. Todos os que aceitarem a Boa Nova podem ser seguidores. Portanto, olha, uma discussão sobre se efetivamente todos são iguais mesmo ou não, né? Então, lá na raiz da formação da cultura ocidental está esse debate. O Homo sacer, recuperado por George Agamben, do direito romano, que fazia com que certos humanos, quando separados da vida e tornados sacralizados, tornados sacer, sagrados, poderiam ser mortos sem que sua morte significasse qualquer crime. O pater potestas, ou pater familiae, que até hoje muitos pais e mães invocam para espancar os filhos, né? Eu posso, porque eu sou o pai, eu sou a mãe, a pró não pode, o vizinho não pode, a tia não pode, mas eu posso, é o direito romano, né, do pater familia, que tinha poder de vida e morte sobre os seus, sobre a sua família, né, sobre a sua mulher, sobre os seus filhos. Enfim, então, isso que está ali na raiz da formação da cultura ocidental vai se traduzir de modo brutal ao longo. Então, a gente usou, infelizmente, a diversidade, os diferentes, para
produzir desigualdade. O que a declaração vai dizer? Nunca a diversidade pode ser utilizada como recurso para violar os direitos humanos, né? Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, diz o artigo 2º. Portanto, há uma proibição objetiva à discriminação. Eu poderia contar outras histórias sobre como na história da humanidade a gente usou a diversidade para excluir, oprimir, né? Só lembro a vocês a colonização da América, né? Os indígenas foram tidos por quase humanos. Guinês de Sepúlveda contra Bartolomé de las Casas, disputa de Valladolid, 1551, quando o rei Carlos III de Espanha convocou os doutos para decidir o que fazer com os índios na colonização. Se a gente devia cristianizá-los ou escravizá-los. O debate vence Bartolomé de las Casas, mas na vida real todo mundo sabe que quem venceu foi Guinês, porque os indígenas foram exterminados nas colônias da Espanha e de Portugal. Por que justificar que se prenda compulsoriamente negros e negras na África para torná-los escravos nas colônias da América, de Espanha, Portugal, Holanda e companhia, e Inglaterra? Que coisa mais maluca, né? A escravidão que estava proibida na Europa inteira se torna uma instituição nas colônias da mesma Europa que a proibiu na Europa. Tem alguma coisa muito estranha para explicar, e vocês vão encontrar justificativa. Portanto, a raça como elemento de desigualdade, né? Ontem lembramos o 130. Eu não celebrei, acho que não tem nada que celebrar, mas infelizmente teve gente que achou que era de celebração. Claro que é um avanço declarar o fim da escravidão, mas como se pergunta Angela Davis sobre o fim da escravidão nos Estados Unidos, se tivéssemos resolvido o problema dos negros e negras com a proclamação da escravidão, nos Estados Unidos não precisava ter havido os movimentos de 1960 e 65, que são os movimentos dos direitos civis, porque os negros teriam sido incluídos na sociedade, não é? O grande abolicionista Rebouças, que queria que os negros, depois de receberem a liberdade, recebessem terras, nunca foi ouvido, né? Nunca foi ouvido, nunca deram terras para os meus antepassados, para os de muitos de vocês, aqui no Espírito Santo, em São Paulo, no sul de Minas, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, para os descendentes de italianos, de alemães. Para esses, o Estado brasileiro deu terra, mas para os negros, nada, né? O seu avô vai dizer, mas eu paguei pela minha terra. Sim, mas lá atrás ele ganhou um pedacinho de terra, um negócio de semente, uma ferramenta. E os negros não ganharam nada, simplesmente nada menos nada, depois de 300 anos de colaboração, no sentido de trabalho forçado, uma bela colaboração, né? Uma colaboração bem voluntariosa. Enfim, desculpa a minha ironia, mas aqui está uma questão de chave, pensar. Igualdade é pensar, efetivamente, por um lado, não discriminação, mas é também pensar em condições básicas para que as capacidades reconhecidas como iguais para que sejam reconhecidas as capacidades como iguais para todos, né? Então, o tema da igualdade, eu acho que é hoje um dos temas mais desafiantes para a gente pensar direitos humanos, porque nós continuamos achando que existem seres humanos diferentes de outros seres humanos. Até ali, ok. O problema é achar que, por serem diferentes, são inferiores e merecem ser tratados de modo inferior, né? E aqui, o exemplo mais clássico, recente no Brasil, é que quando a gente discutiu cotas para negros, nós tivemos que ir para o Supremo Tribunal Federal, né? Porque a gente até aceita cotas sociais, mas raciais não. Que discurso mais hipócrita, né? Porque o princípio legal é exatamente o mesmo. Por que para pobre vale e para negro não? Engraçado, nada de racismo nisso, só uma questão legal. Então, aqui o tema da igualdade, a gente precisa, de fato... O que justifica que maridos batam nas suas mulheres? Não tem outro motivo que achar que as valem menos do que eles, que elas são inferiores a eles. Como explicar que pais espanquem filhos? Não, mas o senhor nunca bateu na sua filha? Claro que já dei uns tapas, mas isso não significa espancar uma criança, como se ela fosse um objeto, né? E tem muitos pais que pensam assim, enfim. Então, conjugado com a liberdade,
de estar livre da necessidade. Por outro lado, o tema da igualdade aponta para a igualdade material, ou seja, o acesso a bens necessários ao bem viver, à justiça social, que é outra dimensão da igualdade que está contida aí na Declaração de Direitos Humanos. Dessa, então, estamos muito mais longe ainda, né? A concentração, já disse, no mundo é brutal, cada vez mais forte, né? E vou para a última ideia, que é a ideia da universalidade. O nome da própria declaração é universal, que seria alternativo à internacional. Foi proposital, né, no sentido de que a declaração queria ser uma declaração que servisse mais do que para estados e nações, é uma declaração da humanidade. Então, essa pretensão mesmo aí do universal, muito pretensiosa, né? Lembro que eu falei antes do todos. Porém, já na própria votação, a declaração foi recebida como ocidental, americana, liberal, capitalista demais. Muito questionada. Então, sobretudo pelos países do chamado bloco socialista, que produziram uma compreensão, uma resistência muito grande à declaração universal dos direitos humanos. Por muito tempo, por décadas, né, várias partes do mundo se ressentiam da declaração, até porque os Estados Unidos usou, todo mundo sabe disso, muito a Declaração de Direitos Humanos contra povos ao longo das décadas. Então, e um país que reconheceu apenas parte dos direitos humanos, porque os Estados Unidos nunca ratificaram o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é o segundo pacto dos dois pactos de 66, que são, digamos assim, a tradução jurídica mais explícita do documento da Declaração Universal. Enfim, uma questão bem controversa, portanto, essa da universalidade. Sempre foi. Os árabes diziam, isso é ocidental, isso não inclui o mundo árabe. Os indianos, isso não inclui. Tem um texto belíssimo do Raymond Panikkar tentando explicar o que é dignidade do Ocidente para um indiano e o que é dignidade de um indiano para um ocidental. É quase um cidadão falando russo e outro falando português, né? Indiano. Bom, as várias tradições culturais ainda é bastante ocidental, e ele vai mostrar como a pergunta que ele faz, o texto dele foi publicado num livro organizado pelo César Baldi, versão cosmopolita dos direitos humanos. Ele pergunta exatamente, são mesmo universais os direitos humanos? Raymond Panikkar. Aliás, uma figura, esse Raymond Panikkar, é um filho de uma indiana com um espanhol. Ele, por óbvio, teve uma formação religiosa hindu, mas se tornou jesuíta, fez 3 doutorados, um em física, um em teologia e um em filosofia, estudou na Espanha e na Índia, tentou escrever algum diálogo possível entre essas duas tradições tão diferentes, não só de direitos, mas de cultura, né? Então, ele desenvolveu um conceito muito conhecido que chama diálogo intercultural, né? Raymond Panikkar é uma figura que merece ser lida nessa crítica, né? Reflexão crítica. África, né? O que foi feito da África no pós-guerra? Foi esquadrinhada e distribuída, né? Passou a linha que separou uma nação da outra no meio da tribo e ninguém se perguntou se os moradores que estavam lá eram de que lado ou de outro, né? Viveu praticamente o resto do século XX em guerra civil. Enfim, se vocês prestaram atenção, os únicos 2 mapas do mundo que têm as divisas quase retinhas são a África e os Estados Unidos. Os outros, todos as divisas acompanham as curvas dos rios e das montanhas, né? Deve ter algum motivo mais do que geográfico esse tipo de divisa, né? Enfim, no artigo 5º do documento de Viena se lê: todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e estão relacionados entre si. Viena faz um esforço, pela primeira vez na história da humanidade. O Programa de Ação e a Declaração Final de Viena é aprovado por 161 países por unanimidade. Se a declaração precisou de 140 votações, Viena conseguiu aprovar com 3 vezes mais países uma declaração super polêmica que diz isso. Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. 4 qualidades que cada uma é um problema, porque a vida inteira se entendeu que direitos civis são líquidos e certos, são absolutos, indiscutíveis. Direitos sociais, econômicos e culturais são progressivos, dependentes do orçamento. Aí vem Viena e diz:
Todos são indivisíveis. Portanto, se uns são absolutos, os outros também. Se uns são progressivos, os outros também. Bah, que terrível isso. Claro que depois de 93 isso nunca conseguiu se tornar realidade, mas enfim, universalidade significa, na minha avaliação, discutir essa tradução que eu acho que agora se abre para esse debate, sobretudo, na perspectiva do que eu chamaria aqui de uma pluriversidade, porque a diversidade entra aqui como conteúdo concreto da construção. E para conversar com vocês de modo um pouquinho mais próximo do mundo jurídico, lembrar a vocês que a declaração não é vinculativa, no sentido estritamente falando do direito, né? Ela é declaratória de princípios, é verdade. Mas os dois pactos, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, os dois de 66, e sabe por que tem dois? Porque tinha a Guerra Fria. Exatamente por causa da Guerra Fria. Por isso, 93, depois da queda do muro, é que se pode dizer que todos são universais. Mas tudo bem, isso é um pouco da história que eu não vou ter como reconstruir aqui. 66, dois pactos, civis e políticos, econômicos, sociais e culturais. Depois deles, várias convenções, tratados, todos vinculativos, no sentido de dizer que são formadores de um conjunto que se chama hoje de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Ou seja, direitos humanos não é um discurso moral, não é um discurso abstrato de filósofo, de gente desocupada, de gente que não tem o que fazer. Direitos humanos é direito internacional dos direitos humanos. Parte do direito interno, porque ele é ratificado, incorporado, depois da emenda 45, um pouquinho melhor, felizmente, porque na Constituição do Brasil, antes da emenda 45, direitos humanos ficava meio confuso se era supralegal, se era infraconstitucional, se era constitucional, se era supraconstitucional, tinha uma discussão, né? A emenda 45, em tese, resolve isso. Quando eles forem, basicamente a regra é essa, né? Quando eles forem ratificados pelo país, no status em que forem ratificados, significará o seu status em relação ao texto constitucional. Felizmente, o primeiro documento depois é a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que, pela primeira vez, é ratificada pelo país no status constitucional. Então, pelo menos uma nós temos. As outras ainda estão passíveis de discussão, mas, de qualquer maneira, o país tem que prestar contas. A cada 3 anos, o Brasil passa por uma revisão periódica universal. Nas Nações Unidas, o Brasil tem que prestar contas de todos os direitos humanos. Todos. E todas as convenções, tratados, pactos que ele ratificou, ele tem que prestar contas. Então, isso faz parte da dinâmica, das responsabilidades constitucionais e internacionais do país. Então, eu sei que vocês sabem disso, mas eu sei também que tem muitos colegas de vocês, porque eu escuto muitos advogados por aí, que dizem que direitos humanos é conversa, assim, da moral, do campo das boas intenções, da utopia. Sim, mas não só. Ou seja, tem um conteúdo jurídico nos direitos humanos, que evidentemente a gente precisa ainda caminhar bastante, mas eu queria enfatizar isso para vocês, porque acho que isso é um campo importante para a gente dizer, né? Eu tive a oportunidade, no ano passado, de participar da revisão periódica universal. Aliás, semana que vem vamos ter um trabalho na ONU, em Brasília, sobre isso, né? Para discutir exatamente o que significam as revisões, como é que o país recebe recomendações, se ele cumpre ou não cumpre, como fazer para ver se ele cumpriu ou não, ou seja, fazer o monitoramento. Então, essas experiências são sempre muito interessantes para a gente perceber em que medida, né, aquilo que a gente entende como direitos humanos, que o país reconhece como direitos humanos, está ou não na dinâmica das políticas, na dinâmica do Poder Judiciário, na dinâmica do Legislativo, do Ministério Público, enfim, das instituições, portanto, todas. Bom, lembrar também que o Brasil, mesmo que estivesse em 48, como eu falei, do Astrogésilo de Ataíde, o Brasil só, de fato, ratifica os principais documentos internacionais de direitos humanos depois da Constituição. Então, nós chegamos bem tarde, e talvez por isso se explique que ainda seja muito pouco o exercício mais jurídico. Comparar o Brasil com a Argentina, com o México, com o Chile, para falar aqui dos nossos irmãos latino-americanos. Quando a gente vai nesses fóruns internacionais, nós somos os mais pobrinhos, os que menos têm o que dizer, porque esses outros países têm uma história e uma construção, enfim, uma jurisprudência e tudo que você quiser imaginar, que nós ficamos olhando, né? Tem que aprender deles.
Não estou falando da Europa, não estou falando dos Estados Unidos, estou falando desses países. Estou falando dos nossos vizinhos, que tem toda uma relação, inclusive jurídica, e eu queria provocar aqui a OAB, exatamente um dos desafios, acho, da comunidade jurídica é exatamente a gente avançar nessa discussão, né? Superar nossas visões preconceituosas, às vezes superficiais. Direitos humanos. Não, direitos humanos têm um conteúdo objetivo e muito forte, muito importante, de pesquisa, de produção de conhecimento, de litigância jurídica, enfim. Acho que isso que a vice-presidenta dizia pode ser um grande desafio, com certeza, para sensibilizar os operadores no sentido deles litigarem. Se os advogados provocarem os juízes, certamente eles e os promotores terão que também estudar e provocar e ter que responder do ponto de vista de direitos humanos. Acho que isso também é uma cadeia toda que certamente vocês, como advogados e advogados, poderão alimentar com significativa importância. Evidentemente que não sem as reações que sempre são parte do processo normal desse tipo de situação, né? Vou para a última parte, vou incomodar vocês com uns 10 minutos a mais do que eu esperava, mas, enfim. Então, a terceira parte, desafios de realização. Aqui eu vou ser um pouquinho mais contundente, talvez. O primeiro desafio é o seletivismo e o relativismo do aceito direitos humanos, mas só para humanos direitos, que resulta no racismo, no machismo, no adultocentrismo, na LGBTfobia, no homo sacer, nas vidas matáveis. Não dá para aceitar o que eu ouvi o secretário de Segurança do meu estado há uma semana atrás. Não, direitos humanos, sim, muito importante. Mas tem os direitos humanos das pessoas do bem e os direitos humanos das pessoas do mal. Isso é absurdo, simplesmente não faz menor lógica e sentido. Mas ele repetiu isso, né? E ainda sofisticou. Não é só os humanos direitos, os direitos humanos das pessoas do bem e os direitos humanos das pessoas do mal. Eu até ironizei eles. Bom, então, pelo menos o senhor reconheceu que as pessoas do mal também têm direitos humanos. Devem ser os direitos humanos do mal, né? Imagina os direitos humanos do bem e os direitos humanos do mal. Isso não é nem cogitável do ponto de vista racional, mas é uma autoridade pública. Eu digo, mas ele, como indivíduo, pense o que ele quiser. Agora, como autoridade pública, ele tem que reconhecer que tem uma declaração de direitos humanos, tem uma Constituição, tem um pacto, tem dezenas de documentos que dizem exatamente o contrário. Então, eu sempre digo que a Dona Maria, com todo o respeito à Dona Maria, que nunca estudou direito e nem direitos humanos, diga essas coisas. É até aceitável, porque afinal ela pode repetir aquilo que ela escuta todo dia para cá e para lá. Agora, uma autoridade pública diga isso, eu acho que isso é de uma irresponsabilidade. Aliás, não de irresponsabilidade, isso é maldade, né? No sentido agora bem duro do termo, né? Ou seja, esse tipo de posição está na base de todas as exclusões. Está na base da defesa do seletivismo, de matar uns, né? Matar outros. Brinco também com aqueles católicos que vão para a missa, comungam e saem na porta da igreja e dizem: bandido bom é bandido morto. Disse outro dia num curso de formação para gente católica. Pelo menos você devia se lembrar que aquele que você comungou foi morto porque foi acusado de ser um bandido. Porque é disso que ele foi morto, né? De ser um fora da lei. Acabou de comungar um bandido. E pelo menos um bandido tu tenha certeza, já que tu cair para o céu, tu vai encontrar no céu. É aquele que estava à direita dele na hora que ele morreu. Ele disse: Senhor, Senhor, e ele respondeu: estarás comigo no paraíso. Era um bandido também, né? Então, desgraçadamente, os cristãos têm pelo menos 2 bandidos com quem se encontrar no céu. Não fui eu que disse, está no Evangelho. As pessoas esquecem dessas coisas elementares e repetem essas falsas verdades, que são verdades, porque, claro, contanto que o que seja morto não seja eu e nem meus entes queridos, porque se for eu alguém que eu quero, aí não pode. Não. Aí tem que ter devido processo legal, aí tem ampla defesa, tem que ter contraditório, tem que ter todas as garantias. Agora, se for um sem nome ou qualquer um, esse pode exterminar, que não tem problema. Esse seletivismo e relativismo é terrível, é um dos desafios, para mim, mais importantes, porque ele rompe com a universalidade, rompe com a igualdade, rompe com a liberdade, rompe com a dignidade. Acaba com tudo isso, não sobra mais nada. A segunda é o conservadorismo que insiste em negar direitos humanos e em vinculá-los à defesa de bandidos. Já falei em certa medida, patrocinando ataques e ameaças a defensores de direitos humanos. Eu sempre digo, não tem problema de ser conservador, de ser liberal, de ser socialista, comunista, seja o que você quiser. Agora, daí a sair advogando que os outros que pensam diferente de você têm que morrer, têm que ser eliminados,
Isso já não é posição, isso já é outra coisa. Né? Então, acho que isso que a senhora também chamava a atenção, esse discurso de ódio, que é brutal, não é? E isso é parte de um conservadorismo, na pior termo do conservadorismo, porque conservadores todos nós temos que ser, todos nós precisamos conservar certas coisas, mas esse conservadorismo atroz, eu acho que a gente precisa, ao menos, estar atento a ele, muito atento, porque ele também ataca os direitos humanos. Né? E ele não só ataca, ele mata. Marielle foi morta. Não foi uma história contada, porque... Não. E o pior, não é? Vocês viram o que se seguiu nos dias depois da morte de Marielle? Ah, porque se ela fosse branca e loura, de olho azul, não teria tanta comoção? Usando aquela policial que foi assassinada em Santa Catarina? Que é isso? Como se uma vida valesse mais do que a outra, como se fosse um debate completamente... Não sei se vocês viram, porque lá foi muito forte, né? Lá, inclusive, as delegacias de polícia tinha uma foto dessa policial. Eu nunca vi a foto de um pobre coitado sem sobrenome pintada num painel na porta de nenhuma delegacia, com todo o respeito. Nada a favor nem contra, né? Mas por que uns têm o banner na porta e os outros não? Essas coisas a gente tem que pensar, porque isso destrói a base dos direitos humanos, destrói a igualdade, destrói a liberdade, destrói a dignidade. O terceiro, que é uma conversa distorcida no mundo de hoje, que é a meritocracia do self-made man individualista, travestida de direitos. Então, nós invertemos e pervertemos a ideia de meritocracia. Né? Meritocracia é aquele que ganha porque se esforçou, porque fez por merecer. Isso é meritocracia no sentido tradicional, clássico do termo. Né? Nós, hoje em dia, transformamos meritocracia em qualquer coisa. Quer dizer, é porque o que está em jogo é o que me interessa, eu tenho porque eu mereço. Se você não tem, é porque você não fez por merecer. Um discurso raso, raso. Eu, quando vejo comercial de faculdade, entro em pânico, porque é um tal de lode à meritocracia burra. Quer dizer, se a pessoa vai para estudar para ganhar dinheiro e para ter privilégio, não, tem que estudar para ser gente, não é? Para participar da vida social e para ganhar dinheiro também, mas faz parte da vida, não é? Não como objetivo fundamental. Transformando direitos em privilégios, já que não toma a sério a gravidade da desigualdade que, de fato, impede condições iguais para o desenvolvimento de capacidades diferentes. Em sociedades tão desiguais como as nossas, falar de meritocracia sob esse ponto de vista é difícil, porque as condições não são as mesmas. Não são as mesmas. Né? Aquela história do exemplinho do corredor, né? Quando você põe um posicionado e outro. Né? As pessoas não saem nas mesmas condições na corrida. Não saem. Né? Dizia um amigo meu que hoje é vice-reitor de uma universidade. É muito diferente quem nasceu nas barrancas do Rio do Peixe, lá em Santa Catarina, que é onde ele nasceu, e quem nasceu nos Jardins, em São Paulo. Ele falava isso usando o exemplo de uma menina de 6 anos que nos contava, num almoço exatamente nos Jardins, contando como é que era a Torre Eiffel, como é que era o Siena, e blá, 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 contando sobre Paris, não é? Uma menina de 6 anos, eu disse, bom, eu que nasci lá nas barrancas do Rio do Peixe, talvez vá a Paris, mas não com 6 anos. Né? Eu brincava com minha filha quando fomos a Roma, e na frente do Coliseu tem um giardino de infância, uma escola infantil. Né? Eu falei para ela, mana, deve ser muito diferente fazer o jardim de infância na frente do Coliseu do que numa escolinha miserável de periferia em Passo Fundo. Deve dar uma diferença. Né? As condições não são as mesmas, então vamos combinar que precisamos criar, como diz John Rawls, mecanismos de justiça, para não citar nenhum autor que não seja liberal, né, John Rawls, que efetivamente promovam a igualdade, ou seja, temos que reforçar os mais fracos para que eles, então sim, atinjam condições para disputar. Aí sim podemos falar em meritocracia nesse sentido. Né? E essa advocacia, desculpa a expressão, não é para provocar vocês, não, né? Essa defesa do self-made man, que é o protótipo do empresário de si, não é? Lá do Foucault, do final dos anos 70. Individualismo terrível, né? Cada um por si, não importa os outros. Né? Vou provocar vocês com uma certa herança ainda, eu sei que vocês aqui se debatem nesse tema, eu chamei de positivismo regulatório, provocativamente mesmo, que insiste que direitos humanos se resumem a direitos fundamentais somente. Não estou dizendo que não possam ser direitos fundamentais, mas achar que direitos humanos são só direitos fundamentais, como tem um bocado de gente que eu ouço defender,
é restringir demais os direitos humanos. Tem um direito internacional dos direitos humanos que é muito mais do que direitos fundamentais, e ainda aqueles que reduzem isso de modo ainda mais restrito, né? Então, ou direitos como modos de controle das demandas, estandarizando-as, sem reconhecer a riqueza dos processos de construção de direitos que emergem das lutas dos sem-direitos. Os direitos não têm um estándar. Eu concordo, doutora, que a gente tenha que falar de mínimo existencial, mas o mínimo existencial é o mínimo, não é? Exatamente como diz a palavra. Os direitos falam não do mínimo, os direitos falam do máximo. Então temos que garantir o mínimo para chegar ao máximo. Como dizia a canção, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte o tempo todo e por toda parte. É difícil, né? É difícil, porque quando a gente começa a decidir que todos devem, ou podem, precisam e vão comer, tem um problema adicional, porque além de ter comida, é preciso prestar atenção que tem gente que não gosta de feijão e vai querer só caviar. Por que só os bambam podem caviar e os pobres da favela não podem? Por quê? Só porque tem paladar mais sofisticado? Então, quando a gente fala em direito à alimentação, a gente tem que pensar essa complexidade. Tem gente que acha que direito à alimentação é tomar Coca-Cola, desastradamente. Mas tem gente que pode achar que é tomar suco natural. Vai dar um trabalhão, porque as merendeiras da escola vão ter mais trabalho de servir um refrigerante ou um tangue misturado em água, ou fazer um suco de laranja espremido, vão ter que sujar a mão, vai dar trabalho. Como dizia uma merendeira lá da minha cidade, vocês me vêm com essas ideias utópicas, né? De repente, tomar suco de laranja natural virou utopia, né? Porque, afinal, a vida real mesmo é Coca-Cola, que é... Afinal, abrir Coca-Cola é abrir a felicidade, né? O gerencialismo primário, que põe o ajuste fiscal acima dos direitos humanos, de modo que os direitos humanos não cabem no orçamento público. São muita despesa. Constrangem a sociedade a ter que escolher entre direitos prioritários. Dramático, né? No Provita você vive isso o tempo inteiro. Os burocratas da gestão estão preocupados só em cortar. Mas não tudo, né? Cortar algumas coisas. Nós vivemos num país em que nós temos um teto para direitos sociais por 20 anos. E ninguém acha, que interessante. Não precisa, porque afinal temos que controlar as contas. Sim, mas e as vidas? Onde é que vão parar as pessoas? Já estamos vendo as consequências disso na saúde, da educação e assim por diante, não é? O que ser? Isso 2, 3 anos passados. Pense daqui a 15. Onde estaremos? Já tem os cálculos apontando, né? Então, isso pensar direitos humanos como constrangimento, né? Enfim. Vou terminar com esses 3 últimos. O primeiro, o socorrismo, que lembra de direitos humanos somente diante de alguma violação mais grave, como se houvesse alguma possibilidade de gradação de violações, né? E atua de modo a atender pontualmente a demanda identificada, sem lidar com a complexidade da situação geradora da condição de violação. Então, em geral, as autoridades lidam com direitos humanos quando tem uma desgraça muito grande, uma violação muito grave. Uma violaçãozinha de todo dia, não tem problema, é todo dia, né? Já estamos acostumados. Já é natural que gente morra, que mulheres apanhem, isso não... Agora, quando apanharem 20 ao mesmo tempo, a gente fica preocupado, né? Então, aí todo mundo se mobiliza, o tribunal manda fazer opinião e assim por diante. Todo mundo faz uma nota pública, né? Como se desencargasse a consciência. É evidente que precisa descarregar a consciência, mas precisa mais do que isso. Precisa também, efetivamente, produzir uma política de ação que seja permanente, né? Instituições que permanentemente sejam vigilantes em matéria de direitos humanos, em quem a gente confie que elas vão efetivamente apurar e mostrar as responsabilidades nas violações de direitos humanos, vão encaminhar soluções que possam ser superadoras daquela condição e daquela situação de violação de direitos humanos. Nós não podemos aceitar que isso seja naturalizado, normalizado, né? Então, o socorrismo é terrível. Sim. Infelizmente, nós vivemos uma cultura muito, muito forte nesse sentido. O uso das vítimas como argumentos para atacar os direitos humanos, no dito de que direitos humanos não atendem às vítimas, gerando falsas compreensões e somente o reforço ao Estado policial e ao populismo penal. São
um recurso horroroso. Direitos humanos não atendem às vítimas. Eu brinco, de quem não atende às vítimas é o Estado. Vocês que são do direito, quem é da área do direito penal sabe disso, né? Quem abandona a vítima não é os direitos humanos, é o Estado, que está preocupado em acusar o réu, mas a vítima, bom, ela foi só motivo para que o processo se instaurasse, né? Depois, o que aconteceu com ela. Muito recentemente, nós passamos a ter discussões mais sérias sobre isso, quando entra o direito da criança, depois a questão da mulher, onde a gente começa a se preocupar de fato com a vítima, e não fazer discurso retórico e populista em favor da vítima. Quando entra o direito da criança e adolescente, que nos chama a atenção que uma criança vítima não pode ser abandonada, ela não pode ser só um motivo para processar o réu, o acusado, ela tem que ser atendida, porque ela precisa de um conjunto de elementos de atenção que sejam próprios, necessários a reconstituir ou reposicionar ou fortalecer aquela subjetividade que foi aí destruída pela violação. Então, isso no caso das mulheres também, é por isso que tem casas de proteção, todas essas questões, elas emergem de uma reflexão mais consistente, não de um uso escuso como se fosse de guerra, né? Que infelizmente a gente vê crescendo no nosso país, né? Essa ideia de que basta prender, né? O Brasil triplicou a população prisional nos últimos 10 anos. Aliás, uma boa sugestão para ver isso nos Estados Unidos, o documentário 13ª Emenda, vale a pena ver como foi o encarceramento em massa nos Estados Unidos, muito semelhante com o nosso, basicamente negros, pobres e homens, né? Nós somos o terceiro, eu acho, país que mais encarcera no mundo, né? Proporcionalmente à nossa população, nós somos o maior, porque os dois primeiros são Estados Unidos e China, que têm populações incomparáveis com as nossas, né? Então, se encarcerar de fato fosse a solução, e com mais um detalhe, a maior parte dos que estão presos sequer ainda foram processados no sentido... Né? Mas vamos lembrar de outro detalhe, um estudo do Fórum de Segurança Pública no ano passado mostrou que em 6 estados do Brasil, só 22% dos homicídios são denunciados. Ou seja, 78% sequer viram processo. Isso não é outra coisa do que dizer que as mortes desses 78% não importam. Não importam. Simplesmente não importam. Portanto, há vidas matáveis desse ponto de vista. Institucionalmente. Podemos discutir os motivos, mas temos um fato diante de nós, gravíssimo. 12% no Rio, 20 e pouco por cento em São Paulo, 4% no Pará. São 6 estados. Um estudo que eu fiquei chocado, né? Pô, nosso sistema de justiça e segurança está absolutamente falido, não tem outro nome, porque só esse dado, tem outros, mas esse é brutal. Enfim, termino dizendo que o desafio de criar oportunidades e condições para todos e para todas, de fazer caminhos e construir pontes, nunca muros. Esse, para mim, é o maior desafio. Lutar por direitos humanos é querer e realizar relações simplesmente humanas e humanizadas, com direitos humanos, e feitas entre sujeitos de direitos humanos. Tem vários conceitos aí, mas para mim esse, em síntese, é o desafio fundamental. A gente não basta gerar oportunidades, é preciso gerar oportunidades e condições, primeiro. Segundo, tem uma campanha interessantíssima na Itália, que chama Più Ponti Meno Mura. Fantástica, né? Por quê? Porque a gente aprendeu só a fazer muro e desaprendeu a fazer ponte, né? E aí você vai em qualquer periferia urbana remediada, você não vê outra coisa do que muro. Lutar por direitos humanos é querer e realizar relações simplesmente humanas e humanizadas, com direitos humanos entre sujeitos de direitos humanos. Espero ter colaborado com a reflexão de vocês. Agradeço imensamente por essa oportunidade. Muito obrigado.